Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem conhecido da Bíblia, Eclesiastes 3. Ah, sim. Aquele famoso do tempo para tudo, né? Começa de um jeito muito, muito poético. Exato. Para tudo há uma ocasião certa. É incrível como ele lista aqueles pares, sabe? Tempo de nascer, tempo de morrer. Uhum. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Chorar e rir. Guerra e paz. Ele mapeia esses ciclos da vida humana de uma forma muito universal, né? Pega todo mundo. Mas logo depois dessa parte mais lírica, o tom muda um pouco, né? Muda bastante. Vem o verso 9 com uma pergunta bem, tipo, na lata. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? É quase um choque depois da beleza dos primeiros versos. Pois é. E a resposta que parece vir em seguida, no verso 10, sobre a ocupação que Deus deu aos homens, soa meio como um fardo, né? Algo só para manter a gente ocupado. É uma leitura possível, mas aí vem o verso 11, que eu acho que é a chave para entender isso. Ele diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Certo. E também pôs a eternidade no coração do homem. Só que tem um mais. A gente não consegue, assim, descobrir as obras de Deus do começo ao fim. Entendi. Então tem essa tensão. A gente sente algo maior, essa coisa da eternidade dentro da gente, Uhum, mas ao mesmo tempo nossa visão é limitada. A gente não pega o quadro completo. exatamente. É fascinante essa dualidade. A gente tem um anseio pelo eterno, mas está preso no tempo, sem conseguir decifrar tudo. E aí, o que fazer com isso? Parece meio angustiante, né? Ficar nesse meio termo. Então, aí é que tá. A resposta que o texto dá nos versos 12 e 13 é surpreendentemente prática. Não é para ficar filosofando sem parar. Ah, é? E o que ele sugere? Postas, o melhor é se alegrar, fazer o bem e curtir as coisas simples da vida. Comer, beber, aproveitar o resultado do próprio trabalho. Sério? Comer, beber e trabalhar? Sim, e ele ainda diz que isso é um dom de Deus. Tipo, encontrar satisfação no presente, no que a gente tem e faz, é uma dádiva. Uau! Isso é bem pé no chão, depois de falar de eternidade no coração. Então, em vez de quebrar a cabeça com o mistério, a dica é valorizar o aqui e agora. Parece que sim. É focar no que está ao nosso alcance. Mas ele não para por aí, né? Continua falando sobre Deus. É verdade. O que mais ele diz? O verso 14 fala da permanência das obras de Deus, que o que Deus faz dura para sempre, ninguém pode mudar, e que isso serve para gerar temor diante dele, Temor tipo medo. ou respeito. E volta para a ideia dos ciclos. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus meio que restaura o que aconteceu. Entendi, essa ideia de ciclo e ordem divina. Mas e os problemas? A injustiça, a maldade? O texto ignora isso? Porque o mundo não parece sempre tão formoso? Não, não ignora de jeito nenhum. O verso 16 é bem direto nisso. Ele diz: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia perversidade. Nossa, ele tá vendo a corrupção na cara dura. Exatamente. Ele observa que onde deveria ter retidão, tem maldade. E a explicação, ou talvez a esperança que ele apresenta para isso, está no verso 17, a ideia de um julgamento futuro. Ah, que Deus vai julgar o justo e o ímpio, cada um no seu tempo determinado. Isso é como se dissesse: olha, agora tá bagunçado, mas vai ter um acerto de contas lá na frente. Adia a resolução, né? Sim, e antes de terminar o capítulo, ele ainda faz uma comparação bem forte, né? Entre nós e os animais. Nossa, essa parte é impactante. Versos 18 a 21, ele fala que, no fim das contas, o destino físico, a morte, é igual pra gente e pros animais. Que todo mundo tem o mesmo fôlego, vem do pó e volta pro pó. Exato. Chega a dizer que, nesse ponto, o ser humano não tem vantagem nenhuma sobre o animal. E chama tudo de vaidade, talvez no sentido de sopro, algo passageiro, sabe? Efêmero. E ainda joga aquela pergunta no ar, né? Sobre o espírito. Se o do homem vai para cima e o do animal para baixo. Isso. Quem pode dizer? Ele não afirma, ele pergunta. Deixa em aberto, mais uma vez mostrando os limites do nosso conhecimento sobre o que vem depois. O que nos leva de volta para a conclusão do capítulo, no último verso, né? Precisamente. O verso 22 amarra todo. Se a gente não sabe o futuro, não sabe direito nem o destino do espírito, então o que resta? Resta o que ele já tinha dito antes, mas agora com mais força.
Vi que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se nas suas obras, porque essa é a sua porção. Encontrar alegria no trabalho, na vida presente. Exatamente, porque ninguém pode nos trazer de volta para ver o que vai acontecer depois da nossa morte. Então o foco é no agora, na nossa parte, na nossa porção. Faz todo sentido. Diante dos grandes mistérios, da certeza da morte, a vida que a gente vive ganha um peso enorme. Exato. E isso deixa a gente pensando, né? Se o texto valoriza tanto essa satisfação no presente, no trabalho, verso 22, mas ao mesmo tempo reconhece esse nosso desejo de eternidade, versos 11, e a nossa condição mortal igual à dos animais, versos 19 e 20, como que essa visão de Eclesiastes 3 conversa com as nossas ideias hoje sobre legado, sobre propósito de longo prazo, sobre essa busca incessante por respostas do futuro. Como a gente equilibra esse viver o agora, que o texto recomenda, com esse senso de algo maior, de transcendência, que o próprio texto diz que a gente tem dentro de nós? Pois é, fica aí a reflexão para quem nos ouve, como a gente lida com essa tensão no dia a dia.